Enfim, Tá, vamos lá. É um dos assuntos mais queridinhos pelas pessoas que eu tenho conversado no meu Instagram, porque é o que desperta a curiosidade de todo mundo. Porque quando a gente pensa em conto de fada, a gente fala, coisa de criança, Sim, né? E a gente não costuma dar muita ênfase para isso. Bom, vamos pensar então por que, né, da importância dos contos de fadas, não só para as crianças, mas também para os adultos, né? Hoje é a primeira coisa que eu recomendaria. Tudo bem, eu já vou misturar os assuntos aí, mas quero começar a ler, não sei por onde. Comece pelos contos de fadas, independente da sua idade. E por quê? Os contos de fada, vamos pensar um pouquinho na parte mais dos significados, né? Antes de falar da linguagem. Eles foram histórias que, para começar, foram escritas para adultos, né? Não foram pensados para crianças inicialmente. E dentro dos contos de fadas, nós temos dois grandes pilares, que é o ensinamento moral. Então, todo conto de fada, a gente vai encontrar um ensinamento moral e também uma linguagem que a gente chama de simbólica, que não é algo que está assim óbvio de se compreender na história, mas se a gente fazer uma análise mais profunda, nós vamos encontrar algo de muito profundo com relação à nossa existência humana, à nossa realidade humana, às nossas próprias experiências. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Exato. Eu vou dar um exemplo, então, que acho que deve ficar mais claro, né? Foi até um exemplo que eu falei bastante no meu Instagram, que o pessoal gostou bastante, que foi sobre a história da Bela e a Fera. Então, a história da Bela e a Fera, de maneira muito, muito simples, né, para resumir, é a história de um pai que sai para ganhar, né, o sustento da sua família. E ele, a sua filha mais nova, que se chama Bela, faz um único pedido para ele, para que quando ele saísse para o lugar que ele fosse, que era muito longe, ele trouxesse um botão de rosa para ela. E no lugar que ele vai, muito distante, ele se perde na floresta e tudo mais, e ele encontra um lindo castelo. E lá tem o botão de rosa. E ele entra nesse castelo e não vê ninguém lá, né? Pensa que está abandonado, enfim. E vai para o jardim. Só que ele entra também dentro do castelo. E ele se apaixona pelo que tem lá, porque é um lugar muito bonito. E ele começa a entrar nos cômodos, a ver as coisas. E a hora que ele percebe, uma terrível fera aparece e aprisiona ele. E aí tem uma única condição para ele ser liberto pela fera. Ele tem que dar uma de suas filhas no seu lugar para a fera. E aí ele pode ser livre. E a Bela é a filha que se oferece, então, para ficar no lugar do pai, em nome da liberdade do pai. E o que acontece? A fera, na verdade, é uma fera porque ela está presa num terrível feitiço. Porque ele era um homem muito mau, muito egoísta. E ele recebeu, então, um castigo de se tornar uma fera até que ele descobrisse verdadeiramente o que era amar e que ele fosse verdadeiramente amado. E então a Bela dá a sua vida pela salvação do seu pai, pela liberdade do seu pai, e fica presa no lugar dele. Só que ela é uma menina muito doce, né? Muito amável, generosa, e ela começa a amolecer o coração da fera, e a fera vai se apaixonando por ela. E aí, no final da história, o pai da Bela fica muito doente e a fera aprende a amá-la de verdade e ele acaba libertando a Bela, né, por conta própria. Então, assim, é uma história muito bonita e muito profunda. E o que a gente vai percebendo, então, nos personagens dos contos de fadas? A ideia do herói, né? O que é amar? Amar é dar a sua vida em nome de outra pessoa. É dar a sua vida por outra pessoa, é dar tudo que você tem em nome de outra pessoa. Só que também essas escolhas implicam um sacrifício, né? Implicam uma consequência. Então, se você for olhar todas as histórias de contos de fadas, os personagens têm que tomar decisões e têm que fazer escolhas que vão, muitas vezes, custar algumas outras coisas para eles. Né? E eles precisam saber o que vai ser melhor para eles ou não. Então, todo conto de fada a gente diz que tem uma advertência. Então, Chapeuzinho, você vai até a casa da vovó, mas você não pode tomar o caminho mais curto. Se tomar o caminho mais curto, alguma coisa vai acontecer. Né? E toda vez que eles tomam a decisão errada, eles acabam por sofrer uma consequência ruim. Sim, né? E quando eles tomam, né, fazem uma boa escolha, eles geralmente são bem-aventurados no final da história, né?
Então, o conto, ele vai formando essa visão na criança, essa noção, né, do que é bom, do que é certo, do que é mal, essa consciência de que toda escolha vai implicar uma consequência boa ou ruim, né? Então, tudo isso vai formando essa moral. E isso acontece na criança de uma maneira muito natural, né? Você não vai ler A Bela e a Fera para a criança e vai tentar falar assim, olha, agora, filho, então eu vou te falar o que está por trás dessa história. Por que não? A criança consegue assimilar isso sozinho. Mas o adulto, além de ler a história, é importante também ele fazendo essa reflexão para compreender tudo aquilo que está acontecendo ali. E também porque muitas vezes as nossas próprias experiências, né, as próprias pessoas com quem nós convivemos, as realidades que nós tocamos, não são suficientes para nós lidarmos com os nossos problemas. Então nós precisamos da literatura, nós precisamos do conto de fada para ter mais elementos para lidar com as nossas próprias realidades, né? Então é um pouco isso a ideia. É bem interessante, até porque... Top, né, cara? Que massa, cara. Porque normalmente as pessoas lêem as histórias, as fábulas, enfim, essas histórias aí, tipo, não... lê por ler, na verdade. Sim, né? sim. O pai ou a mãe normalmente não sabe. Eu tô ensinando pra criança, quando lê isso, ela sabe que é importante estimular a criança a ler, pelo menos uma boa parte, né? Mas não sabe que isso, essa questão de moral aí é uma informação assim diferente, né? Que o pai pode ter, saber que ele está ensinando algo, lendo aquilo, não só simplesmente o ato da importância de ler. Exatamente, tem toda daí a questão da linguagem, porque a criança que vai ouvindo muitas histórias bem escritas, ela vai adquirindo um bom vocabulário, né, um vocabulário mais variado, tem toda essa questão também, a própria questão da memória, porque ela vai registrando as histórias na cabeça dela, então ela vai desenvolvendo uma memória. Então, sim, tem toda essa questão da linguagem, com certeza, mas também tem toda essa formação humana mesmo, né? O Einstein, né, aquele físico super famoso, um dia perguntaram para ele: como que eu faço para deixar os meus filhos inteligentes? E aí ele respondeu: leia contos de fadas. Não, mas eu quero que meus filhos sejam muito inteligentes. Aí ele respondeu: então leia muitos contos de fadas. E se a gente for olhar, né, os maiores gênios, né, escritores ou de outras áreas, como Einstein, por exemplo, eles leram muito essas histórias quando eles eram crianças. Eles foram ensinados a entender e interpretar o mundo e as pessoas a partir dos contos de fadas. Então, é um assunto muito importante que realmente precisa... É muito bom que faça parte do universo da criança, mas